Pessoal, bom dia, tudo bem? É um prazer estar aqui falando para vocês hoje, né, um pouquinho sobre depressão e sobre ativação comportamental. Compartilhar um pouquinho de um trabalho, né, que eu fiz junto com uma paciente, que eu acho que vai ilustrar bastante, né, a questão da depressão e do trabalho de ativação comportamental para lidar com a depressão. Então vamos nessa. Para começar, depressão é uma queixa muito comum, tá, de aparecer no consultório, e as depressões elas são muito diferentes umas das outras, né? Apesar de haver sintomas que são comuns nas depressões, cada pessoa é uma pessoa e cada tratamento da depressão é um tratamento, né? Os psicólogos têm muitas técnicas que eles usam para ajudar as pessoas a superar a depressão, mas cada técnica precisa ser devidamente adaptada ao caso daquele paciente que ele está atendendo no momento. Mas vamos falar sobre ativação comportamental então. Qual a premissa básica da ativação comportamental? A premissa que é a ideia da qual a gente parte para fazer esse tratamento. É a seguinte, que os acontecimentos da vida de uma pessoa, e a forma como essa pessoa reage a esses acontecimentos, eles influenciam a forma como a pessoa vai se sentir. Né? Repetindo para ficar claro, os acontecimentos da vida de uma pessoa e a forma como a pessoa reage a esses acontecimentos influenciam como ela se sente. Num contexto de vida, gente, é normal, tá? Num contexto de vida que esteja difícil, tá? É normal que qualquer pessoa se sinta muito triste, né? Ou até às vezes entre num pequeno estado depressivo. A diferença da pessoa que tem depressão mesmo, ou que está realmente com depressão, é que ela fica nesse estado muito tempo, né? É uma pessoa que, assim, as dificuldades da vida são tantas que ela não consegue se oferecer gratificações, tá? Deixa eu definir melhor gratificação. Gratificação é aquele sentimento gostoso, aquele sentimento bom, tá? Não é aquela felicidade enorme, mas é aquele sentimento de realização. Fiz isso. Puxa, que bom. Tá feito tal coisa. Entreguei um trabalho. Né? Conquistei isso. Ou coisas muito simples como assim, lavei minha louça. Que beleza, minha pia está limpa. Essas são pequenas gratificações que fazem bem pra gente. Né? Agora, diante de tantos problemas, tantas dificuldades, às vezes é difícil você conseguir encontrar essas gratificações. Então, quando você vive isso por muito tempo, é possível que você venha a se deprimir. Né? E quando esse ciclo ele acaba se instalando numa pessoa, fica difícil ela sair disso, né? A rotina fica muito atrapalhada e pode ser difícil voltar a um ritmo normal, né, de atividade. E aí a gente vê aquele ciclo sobre o qual eu comentei brevemente, né, na terça-feira. Aliás, na terça não, na quinta-feira. Aliás, sim, na terça-feira mesmo, foi isso. Que eu falei que a pessoa deprimida, muitas vezes, ela fica num ciclo que é o seguinte. Quanto menos ela faz, pior ela se sente. Quanto pior ela se sente, menos ela faz. E esse é um ciclo muito difícil da gente sair, né? Porque a gente se sente muito desanimado, né? A pessoa deprimida se sente muito desanimada e prefere não fazer nada. Aí ela não faz nada e percebe, nossa, que droga de vida, que coisa horrível, que coisa ruim, eu não fiz nada, não consigo fazer nada. E esse ciclo se instala e essa receita, gente, é a receita ideal para manter uma depressão em funcionamento em você. Né? Isso é bastante ruim. E outra coisa interessante de falar é que quanto menos coisas você faz, ou a pessoa deprimida faz, a vida dela vai ficando mais difícil. Vai ficando mais difícil obter essas gratificações, porque os problemas aumentam. Né? Por exemplo, você tem um problema no seu trabalho, a pessoa deprimida tem um problema no trabalho dela. E aí ela tem esse problema e esse problema está deixando ela triste. Aí ela chega em casa, se sente muito desanimada para fazer as coisas. Aí ela não faz. Então no outro dia ou nos outros dias, nas semanas seguintes, ela vai ter outros problemas, que é o quê? Uma casa totalmente desorganizada, né? Sem roupa para sair para trabalhar, sem louça para tomar o seu café da manhã. Isso tem muito a ver com o exemplo que eu vou dar hoje. E aí a vida fica difícil, né? Isso pode impedir que a pessoa melhore mesmo.
Na ativação comportamental para depressão, a gente tenta romper esse ciclo. A gente tenta encontrar comportamentos que sejam capazes de alterar esse ciclo, tá? A gente quer, de maneira bem básica e objetiva, a gente quer fazer a pessoa ser mais ativa. Só que é importante dizer que não é se tornar mais ativo de qualquer jeito, né? A pessoa não vem na sessão para a gente fazer uma listinha de coisas para ela chegar em casa fazer e se sentir melhor. Não é simples assim. Ao longo do tratamento, né, do começo do tratamento, a gente vai identificar junto com o paciente qual é o comportamento mais fácil dela fazer que traga a maior gratificação possível. Essa é a chave que a gente quer encontrar com o paciente. Alguma coisa que seja fácil dela fazer, pequena, rápida e que traga um resultado positivo, né? Que traga essa gratificação. Que a gratificação, gente, esse sentimento de gratificação, ele é um remédio contra a depressão, né? Ele é um soco de direita na depressão. E isso é uma coisa que a gente quer conquistar com o paciente. Bom, para isso, então, eu vou dar o exemplo da Jéssica. Tá? A Jéssica foi uma paciente que eu atendi há um bom tempo atrás. E ela tinha 32 anos na época que ela me procurou para fazer psicoterapia. E ela me contou a seguinte história. Ela vem de uma cidade muito pequena no interior. E passou num processo seletivo aqui em São Paulo. Se mudou e estava morando há 6 meses aqui. Há 3 meses, mais ou menos, ela vinha sentindo sintomas depressivos. A vida dela estava bastante desorganizada. Importante dizer que a Jéssica tinha muitos problemas, tá? Tinha muitas questões na vida familiar dela que deixavam ela já triste, né? Desanimada. Mas enquanto ela falava de todos os problemas que ela tinha para resolver, né? E de situações difíceis que ela vivia, uma coisa simples e pequena aparecia muito no discurso dela: a pia de louça suja. Conversa vai, conversa vem, entrevista vai e vem, e ela, minha pia suja, um horror, a pia tá suja, a pia tá desorganizada. E eu percebi isso no discurso dela e falei assim: Jéssica, eu vejo que você tem, né, bastante problemas que você gostaria de tratar, mas por que a pia aparece muitas vezes, né? Sua pia cheia de louça suja aparece muitas vezes no seu discurso. Por que isso te incomoda tanto? Aí ela me contou que ela vem de uma cultura, de uma casa, de uma família, que as pessoas cuidam do lar. As pessoas tomam conta dos seus ambientes, né? Elas deixam o ambiente limpo. A louça estava sempre lavada. Ela falava de ver os pais dela, tanto o pai quanto a mãe, lavando louça em casa, mantendo a cozinha organizada, os quartos. Ela e os irmãos recebiam, assim, os pais orientavam eles, falavam: limpe seu quarto, arrume suas coisas, né? Mantenha em ordem. E isso provia-se uma harmonia na casa dela, né? Havia rotina. E quando ela via que a casa dela estava totalmente desorganizada, ela falava: eu não sou mais capaz de ser quem eu era. Não consigo mais ser essa pessoa organizada, né? Assim, não estou honrando o que os meus pais me ensinaram. Gente, isso é muito pesado. Era muito pesado. Havia muitos problemas mais sérios do que esse de organizar a casa envolvido. Mas esse pensamento era muito sério, né? Dela questionar a capacidade dela de fazer as coisas, de se manter organizada, né? Ela estava questionando a pessoa dela, o lugar dela na economia da família dela, no lugar dela no mundo até, né? Quando ela se questiona isso. E aí eu percebi: olha, eu acho que aqui vai encaixar bem a ativação comportamental. Por quê? E eu fiz a seguinte proposta, antes de dizer por quê. Propus para ela o seguinte: falei: Jéssica, será que você consegue chegar hoje, se possível hoje, se não ao longo dessa semana, algum dia, chegar em casa depois do seu trabalho e lavar a sua louça? Lava a sua louça e faz um pequeno registro de como você se sentiu depois de ter feito isso. Eu sei que tem muitos problemas que são mais importantes do que esse que estão acontecendo, mas se você conseguir fazer, apesar de todo o desânimo que você tiver, você conseguir fazer isso, e acho que você vai se sentir um pouquinho melhor. Registra isso. Marca isso como foi. Por que eu escolhi sugerir para ela lavar a louça? Por quê? Ela cresceu fazendo isso. Ela sabe lavar a louça. Lavar a louça para ela é uma coisa corriqueira. É simples. É muito simples para ela isso, gente. E eu perguntei quanto tempo ela achava que ela demoraria para lavar toda a louça que ela tinha. Ela falou: uns 20 minutos.
Então era uma coisa pequena. Eu falei, então ótimo, vamos começar aí. E aí aí falei pra ela, na semana que vem você me conta como foi. Passou-se a semana, a Jéssica voltou para a sessão. E aí ela contou como estavam as coisas, né? Tinha havido algumas mudanças. E eu falei, mas e aí o experimento de lavar a louça, você conseguiu fazer? Como que foi? Aí ela disse, olha, eu fiz naquele dia mesmo, né? A gente se reunia na terça-feira, no fim da tarde. Então na terça mesmo eu fiz isso e foi bom. Nossa, eu vi minha louça limpa depois de tanto tempo, né? Minha pia limpa depois de tanto tempo. E eu disse pra ela, como você se sentiu depois? Ela falou assim, foi bom, né? Eu vi que, dá pra fazer. Eu consigo fazer. E aí, gente, entra um ponto importante da ativação comportamental. A gente quer trabalhar com a pessoa, a ideia de que não é preciso estar se sentindo bem para se comportar, fazer coisas, né? Se comportar. Você não precisa estar se sentindo feliz, se sentindo com energia, né? Bem para fazer uma coisa. É claro, é muito mais fácil fazer quando você está se sentindo bem, lógico. Mas não é necessário. Você pode fazer alguma coisa quando você não está se sentindo bem. Sabe por quê? Porque depois que você faz aquilo, você se sente melhor. Se sua pia está totalmente desorganizada, pensa você. Você vai e lava a sua louça, gente, você se sente melhor depois. Né? Mas você não precisava estar se sentindo bem antes de começar a lavar a louça. Então, o sentir-se bem é uma consequência de se comportar. Né? Então, em se comportando, tendo o comportamento que você quer, você vai se sentir melhor depois dele. E não o comportamento é causado pelo sentir-se bem, por estar se sentindo bem. Né? Acho que ficou claro, né? Então tá. Aí a paciente disse que fez isso e se sentiu melhor e tal. Eu perguntei, e o restante da sua semana, como que foi? E aí ela me disse assim, olha, na quarta-feira, o dia seguinte da sessão, pela primeira vez eu tomei café da manhã em casa. Sabe, nos últimos 3, 4 meses. Eu falei, por quê? Você não tomava café em casa? Ela disse assim, eu saía de casa logo, né, acordava um pouquinho antes, só no tempo para chegar no trabalho, pegar a condução e chegar no trabalho, e tomava um café rapidinho na esquina ali de uma pessoa que vendia uma barraquinha na rua, comia às vezes um pão de queijo e ia trabalhar. Mas assim, né, ela me disse, na quarta-feira eu saí, comprei um pão, né, peguei uma fruta, um mamão, uma maçã, comi, fiz um café. Falei, mas por que nesse dia você fez isso? Nos outros, ela falou assim, eu tinha caneca limpa, eu tinha prato para comer, eu tinha talheres para cortar minha fruta, né? Eu tinha ali o que eu precisava, que antes estava tudo sujo. Então assim, são alguns encadeamentos que acontecem que são muito legais de ver, porque a gente não sabe, né, tudo que pode vir depois de você se comportar, se você resolver um pequeno problema, né, de você ter essa ativação. Como consequência de ter tomado esse café da manhã, a paciente disse que o dia dela foi mais produtivo, a manhã dela foi mais produtiva. Ao invés de almoçar sozinha depois, ela almoçou com umas amigas, porque uma delas tinha dado um feedback positivo para ela sobre um trabalho que ela tinha entregue e tal. Então tudo isso derivou dela, apesar de se sentindo muito mal, ter feito alguma coisa, né? Ter lavado a louça. Se sentiu, logo depois que ela lavou a louça, melhor, e no dia seguinte tinha a louça limpa. Né, que deu para ela também uma satisfação de tomar um bom café da manhã e ir para o trabalho. Gente, isso é ótimo, foi muito bom. Eu trouxe esse exemplo por causa disso, tá? Nem sempre a coisa acontece assim, todo encadeadinho desse jeito, mas esse caso ele ilustra bem como que funciona a ativação comportamental. Não é? Então, assim, qual é o objetivo da ativação comportamental? Tá? Sim, a pessoa se comportar, mas é conquistar gratificações. É conquistar esse sentimentozinho de, puxa, que bom. Fiz. Consegui. Conquistei. E às vezes a gente tem que, na psicoterapia, a gente tem que ajudar a pessoa a valorizar muito isso aí. Pedindo para ela fazer um registro, pedindo para ela fazer um áudio, né? Ou escrever rapidinho na sua agenda, dizendo, hoje eu fiz tal coisa e me senti muito bem depois. Para reforçar com ela que ela se sente bem depois que ela faz aquilo, depois que ela se comporta, né? E esse é o objetivo da ativação comportamental. Essa é uma das formas de lidar com a depressão, né? De ajudar uma pessoa a melhorar da depressão, ajudar você a melhorar da sua depressão. Não espere se sentir bem para fazer alguma coisa. Faça a coisa e você vai se sentir bem depois. Um abraço para todo mundo. Tchau!